paixão desse momento é o Espírito Santo. E foi Ele que me conquistou, me seduziu, ainda lá na Bahia. Hoje eu moro no Goiás. Sou casada, consagrada da Comunidade de Vida, desde o início, há 11 anos. E Jesus me encontrou, Frei, eu ia para uma festa, uma micareta em Santana, que é um carnaval fora de época que eu amo. Amava essas coisas, minha vida girava em trabalhar para gastar o dinheiro no carnaval. Era o que era a minha vida, e todos os finais de semana na festa, na farra, na bebedeira. Então, muito intensamente assim era a minha vida. Eu trabalhava muito para gastar o dinheiro com a farra, com os amigos, com tantas coisas. E eu me deparei com um vazio muito grande, uma falta de sentido muito grande na minha vida. Teve um dia que eu me lembro muito claramente, eu cheguei de uma festa. Tinha acontecido tudo que a gente pudesse imaginar, né, na minha época de jovem. Era um pouco ameno, menos que hoje, que as loucuras de hoje em dia. E eu cheguei no quintal da minha casa no escuro, já era quase 5 da manhã. Sentei lá e chorei. Eu falei, meu Deus, será que eu vou viver a vida somente para farra, para gastar todo o meu dinheiro, para ser mal falada na cidade, para dar decepção ao meu pai e minha mãe? Para não ser nada, para ser pano de chão, para ser pisada, ficar com um, com o outro, com vários, né? Às vezes, como acontecia nas nossas festas, nas coisas que nós fazíamos. E vou viver só disso. E chorava profundamente, ali já começou Deus inquietar meu coração. E aí eu ia para essa festa, uma prima minha me chamava muito para ir no grupo de oração que tinha. E esse grupo era uma bênção, era um fogo do Espírito lá na Bahia, Santa Maria da Vitória. Sábado à noite, eu falei, mas que povo louco. Sábado à noite é dia de night, de festa, de farra, não é dia de reza. E um pouquinho antes desse grupo de oração que eu fui, onde Deus fez uma maravilha na minha vida, eu tinha, numa noite, num dia de 6 da manhã até 8 da noite, bebido o dia todo. Tinha saído da minha casa meio que escondido, com raiva, revoltada, porque meu pai não tinha deixado eu sair na noite anterior. Falei, hoje eu vou me vingar. Bebi, estava com uma turma de mala, que eu gostava de andar com todas as tribos. Desde o senhor, senhoras, o povo que usava cocaína, o povo que usava maconha, o povo que não usava nada, o povo da alta, da baixa, enfim, eu gostava de todas as tribos. E o dia todinho bebendo. Aí quando eu cheguei à noite, minha mãe me procurando, todo mundo me procurando. Eu desci um pouquinho antes do carro, com um namoradinho que meu pai odiava de morte, todo mundo não gostava de jeito nenhum. Eu falei, para aqui, porque se eu chegar lá na porta de casa, meu pai vai me matar. E minha mãe também, porque deve estar todo mundo me procurando, e beba, rindo para morrer. Saio dessa altura, assim, pisando no chão. E meu pai estava lá do ladinho, assim, me olhando. Vendo toda aquela estripulia, eu bebo, rindo. Eu falei, não, vou ganhar uma surra, mas não estou nem aí. E ria, sei. Preocupação egoísta, nem um pingo de preocupação com ninguém. Eu vim andando, tombando para cá, para lá, meu pai abraçou comigo. E ele falou assim, eu nunca imaginei, minha filha, que você ia me decepcionar tanto na vida. E aquela palavra do meu pai foi como a de Jesus. Parece que foi Deus falando comigo. Atravessou minha alma, eu chorei tanto. Foi uma dor tão grande, comecei a meditar. Quis deixar de beber, mas não conseguia, Frei. Falei, segunda, nunca mais eu bebo. Quando foi segunda à noite, estava bebendo de novo. Falei, vou beber para esquecer a decepção, a frustração que eu causei meu pai. Porque meu pai acreditava demais em mim. Ele acreditava que eu ia ser uma doutora, eu ia dar algo que presta na vida. E aquela palavra doeu minha alma. Mas eu passei 6 meses tentando parar de beber, não conseguia. Passei 6 meses tentando desvencilhar das más amizades, da loucura da minha vida, não conseguia. Até que nesse grupo de oração, falei, vou para o grupo, depois eu vou para a micareta. Cheguei lá, eu fui tão tomada pelo Espírito Santo. Uma mulher de Deus chamada Tia Có estava ministrando o batismo no Espírito Santo. E eu fiquei tão envolvida por aquilo, eu nunca tinha visto oração em línguas, nada daquelas loucuras lá deles. Mas aquilo ali me tomou de tal maneira, eu fui batizada no Espírito Santo. A força daquela palavra de Jesus naquele dia encantou minha alma de tal maneira que fez explodir meu coração. E eu senti eu liberta naquele dia do alcoolismo, da bebedeira, de todas aquelas coisas. Naquele dia tudo começou a fazer sentido para mim. Foi dia 30 de junho de 2001. E foi explodindo na minha alma aquele amor, aquela loucura.
eu me derramava em lágrimas. Aí no final, o Ministério de Música falou assim comigo: vai ter uma vigília. Fica. Eu falei: não, eu tenho uma festa. Não, mas vai ser bom, a gente dança, a gente canta, a gente louva, o Santíssimo fica exposto. Ou melhor, não fica exposto, fica no sacrário. E a gente adora a noite toda, e cantando e pedindo. Eu falei: eu vou ficar. Falei com o pessoal que eu não ia mais para Micareta e fiquei. Foi a noite todinha, eu vi Jesus como Jesus misericordioso. Só que sem os raios. E ele fazia assim para mim, a noite toda: vem. E eu chorei de meia-noite às 6 da manhã, compulsivamente os meus pecados. Eu ia lembrando toda a ofensa que eu fiz a Deus, todo o distanciamento. Eu nem missa de domingo eu ia mais, há 5 anos. E chorava. E eu via Jesus a noite toda. E ele me chamava. Foi assim, uma coisa que nunca me esqueci na vida. Nunca mais vi daquela forma como eu vejo você. E ele conquistou meu coração. Naquele dia ele me curou, ele me libertou de todo o desejo mundano, de toda a vontade de querer ser alguém no mundo, de todo o alcoolismo, de toda a decepção que eu fazia ao meu pai e minha mãe. E 7 e pouquinho eu recebi a notícia que meu ex-cunhado, com quem eu ia para Micareta, ele morreu no carro que a gente ia esfarelado, que não teve nem como fazer o velório. Abrir caixão, nada, virou carne moída. Então Deus me deu uma nova vida de todos os aspectos. E aquele dia eu fiz uma promessa a Deus: eu quero morrer, Senhor, mas não quero voltar à vida que eu tinha. Recebi uma efusão tão generosa do Espírito Santo, fui tão enlouquecida, embriagada. Ele preencheu tanta loucura, a sede de sentir, de vontade de viver que tinha na minha alma. Tudo era 880 e hoje é 880 para Jesus. 24 horas ele tem conquistado a minha alma, o meu coração. E a única coisa, daquele dia eu falei: Jesus, a única coisa que eu quero na minha vida é te fazer feliz. Porque eu te fiz triste demais. Eu te ofendi muito. E o Senhor me deu tudo, o Senhor me faz tão feliz. E a partir daquele 23 de junho de 2001, nunca mais eu bebi, nunca mais eu voltei atrás. E hoje, aqui de manhã, era uma alegria tão grande. Eu falei: meu Deus, miserável, pecador, eu fiz tanta coisa errada. Todas as coisas possíveis, os 10 mandamentos, nos meus 15 anos eu já tinha cometido todos os pecados contra os 10 mandamentos. E eu falei: como com uma pessoa desse jeito, miserável, o Senhor dá a graça, a dignidade de ter missa todos os dias, de poder te comungar, receber, ser batizada no Espírito Santo, assentar entre os grandes. Ontem, hoje, esses dias eu estou só refletindo o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus é maravilhoso, o tanto que Ele conquistou a minha alma. Eu quero morrer com Ele. Então não tem coronavírus, a minha alma não me preocupa com isso. A única coisa que há no meu coração, eu desejo fazer Jesus feliz. Não consigo ainda, eu digo, mas eu vou morrer tentando. E pela graça do Espírito Santo é o que eu desejo para você. Uma vida de sentido, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que Ele pode mudar qualquer realidade. Por mais miserável que seja, Deus pode. E o seu pai, Débora? Meu pai, uma semana antes de morrer, ele foi um instrumento de Deus para mim. Eu fui ministrar um encontro na Bahia, um congresso. E antes eu ia na missa do impossível. E o Senhor tinha profetizado assim. A gente nem conhecia o Senhor ainda direito, né? E eu fui. E o Senhor falou assim: eu nunca me esqueço. Uma pessoa vai morrer, ela é muito boa. Você não precisa se preocupar, porque ela vai para o céu. Eu nunca imaginei que era meu pai, porque super saudável, meu pai não fuma, não bebe, nunca teve problema de nada, nunca foi no hospital na vida. E eu estava vivendo um momento de UTI com uma amiga minha, na UTI com ela, Martinha, querida. Passei 20 dias na UTI com ela. E Deus pediu para eu ir para esse encontro. Eu não queria ir, mas eu fui. E lá, o meu pai, homem simples da roça, ele tinha vergonha de ir no grupo de oração. Ele falou: Débora, eu tenho vergonha porque o povo mandou olhar nos olhos, abraçar. Eu tenho tanta vergonha, ele é muito humilde. Eu falei: ô pai, não abraça ninguém não faz as coisas que manda não, mas vai. E eu fiz uma homenagem na manhã, falando do amor do pai, a partir do amor do meu pai, que ele foi um instrumento de salvação na minha vida. E aí toda a minha família estava lá.
Minha avó, a mãe dele, falou: Jota, você precisa ir. Meu pai deixou os trabalhos e foi. No domingo, meu pai humilde, não sabe nem o que é oração em língua, não sabe nem o que é reza. Meu pai nem vai na missa direito, mas um homem de um bom coração. Eu chamei ele lá na frente com meu sobrinho, nós 4 gerações. Minha avó, a mãe dele, meu pai, eu e meu sobrinho, que é neto dele. E a gente clamou uma efusão do Espírito Santo de libertação da nossa árvore genealógica. Meu pai foi batizado no Espírito Santo. Valtinho, um irmão muito querido meu, pôs as mãos sobre o meu pai. Meu pai começou a orar em línguas, Frei. Fortemente, ele orava em línguas assim, meu sobrinho pequenininho. Ora, papai, ora. Chamava meu pai de pai. Ele começou a orar em língua. Meu pai pôs as mãos para cima, começou a orar em línguas. E meu pai estava vivendo um caso de adultério 15 dias antes. E eu tinha dito para ele: pai, eu vou para o céu, e o senhor também, porque o senhor é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Eu não vou passar minha eternidade sem o senhor tem que sair dessa. Ele falou: meu filho, eu não consigo. Eu falei: mas o senhor vai sair pela força do Espírito Santo. Meu pai recebeu o Espírito Santo domingo. Minha mãe, todo mundo se perdoou, se abraçou. Domingo, ele deu, lembro como hoje, ele falou: tchau, minha filha. Falou com o Valtinho. Falou: ó, Valtinho, ela não come, cuida dela, lá em Lusiânia. Com alguns outros irmãos meus que estavam comigo. Eu lembro direitinho ele me dando tchau. Eu estou tão feliz. Ele falava assim. E sexta-feira, ele foi levantar uma vaca caída, no sol de mais de 50 graus na sombra. Ele levantou essa vaca sozinho, porque ficou com dó da vaca, estourou a horta. Passou o dia todo trabalhando com a horta estourada. E quando foi às 20h15, ele morreu. Na roça, nos braços da minha mãe. Na quarta-feira, antes de morrer, ele me ligou. Ele falou assim: Débora, eu estou liberto. Eu estou tão feliz. Eu não sei o que vocês fizeram comigo. Eu já era feliz, mas agora eu estou mais feliz. Minha mãe: nossa, meu pai está tão feliz. Está rezando o texto comigo. Está feliz. Sexta-feira, meu pai foi para o céu com 47 anos. Foi batizado no Espírito Santo. E foi para a glória de Deus. Um dia ele foi instrumento para mim. Porque graças à palavra dele, eu quis mudar, porque eu amava muito e queria alegrar o coração dele. E depois Jesus nos usa como instrumento para salvar os nossos. Então não tenha medo. Deixa Deus te conquistar. O Espírito Santo, você vai ver maravilhas na sua vida e na sua família. E muito livramento de morte, física e espiritual. Amém.